Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, atualmente eu sou servidor público federal, eu trabalho como assistente em administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde setembro do ano passado, desde setembro de 2022. Então eu tenho um pouco mais aí de 7 meses trabalhando na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, para quem não sabe, nós servidores públicos, quando assumimos um cargo, nós passamos por um período de estágio probatório. E eu estou aí nesse período, que são 3 anos, e já saiu a minha primeira avaliação do estágio probatório. E eu decidi então compartilhar aqui com vocês como foi essa avaliação e tal, como é que está o andamento desse meu processo de estágio probatório na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu vou falar um pouco o que é estágio probatório, que está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, você fez o concurso público, foi aprovado, tomou posse, a partir daquele momento começa o seu estágio probatório. Então, você ainda não tem estabilidade. Você só vai ter estabilidade após esses 3 anos. E o estágio probatório, ele também consta lá na Lei 8.112, que é a lei aí que traz o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. No artigo 20 da Lei 8.112, diz sobre a avaliação de desempenho que será feita, então, ao final desse estágio probatório, onde serão avaliados 5 critérios: assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e capacidade de iniciativa. O inciso desse artigo diz que será constituída uma comissão de avaliação do desempenho 4 meses antes do fim do estágio probatório. Então, quando estiver faltando 4 meses para o fim do estágio probatório, por fim desses 36 meses, desses 3 primeiros anos que você tomou posse no serviço público, será instituída uma comissão para te avaliar. E como é que ocorre esse estágio probatório aqui na UFRJ? Essa avaliação não será feita apenas no final dos 3 anos, mas ao longo desses 3 anos serão feitas algumas avaliações para avaliar justamente o meu desempenho quanto servidor. Aqui na UFRJ, essa avaliação do estágio probatório ocorre após 6, 12, 20, 26 e 32 meses após a entrada no serviço público. Então, como eu entrei em setembro do ano passado, eu já tive a minha primeira avaliação do estágio probatório, que é a avaliação de 6 meses. A próxima eu só vou ter quando eu completar 1 ano, que será então em setembro. Ainda de acordo com o estágio probatório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, existe um limite de 14 faltas. Então, se o servidor, ao longo aí desse período de 3 anos, ele possuir mais que 14 faltas injustificáveis, ele perderá o seu cargo. E como é essa avaliação? Essa avaliação ela é feita através de um processo que é criado no Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI. Hoje em dia, todo processo que tramita em um órgão público, ele é feito através do SEI, então são processos eletrônicos. Essas primeiras avaliações que ocorrem de 6 a 32 meses, ela é feita somente pela minha chefia imediata. No serviço público, cada servidor ele possui um chefe, então existe uma hierarquia e é esse chefe que vai fazer a avaliação do meu estágio probatório em cada período que eu falei agora. E por fim, existe a última avaliação, que é essa avaliação então dos 36 meses, que é uma avaliação mais complexa, porque ela envolve essa comissão, conforme eu falei no início do vídeo, que lá na Lei 8.112 trata sobre essa comissão que deve ser formada para avaliação desse estágio probatório ao final dos 3 anos. Então, a última avaliação minha não será apenas a minha chefe que vai fazer, mas também outros servidores, no caso servidores que eu tenho contato direto, que ali eles conhecem sobre o meu dia a dia, sobre o meu trabalho. Então esses servidores, eles também participarão dessa comissão de avaliação do meu estágio probatório após então esses 36 meses, esses 3 anos de trabalho. E para participar dessa comissão precisa ser um servidor efetivo, ou seja, que não esteja também no estágio probatório.
Mas agora eu vou falar para vocês especificamente sobre a minha primeira avaliação de 6 meses. Essa avaliação ocorreu toda pelo SEI, então é totalmente eletrônico o processo. Esse processo foi criado pelo RH da unidade que eu trabalho na UFRJ e foi encaminhado para a minha chefe. Então a minha chefe recebeu um formulário onde ela teve que me avaliar de acordo com os 5 critérios da avaliação do estágio probatório, que é produtividade, disciplina, capacidade de iniciativa, assiduidade e responsabilidade. Ela atribuiu uma nota a mim em cada um dos pontos e também nesse formulário tinha um espaço para colocar o número de faltas que eu poderia ter tido naquele período. E eu não tive nenhuma falta injustificável nesse período de 6 meses. Nesse mesmo processo também tinha um documento que se chama RAP, que é Requerimento de Assunto Pessoal. Nesse documento consta todos os meus dados, meu nome completo, meu cargo, minha matrícula SIAP e qual o período de avaliação daquele estágio probatório, já que são mais de um período. Esse foi o primeiro período de 6 meses, mas haverá outros períodos aí de avaliação que vai ser da mesma forma. A minha chefe vai preencher o formulário e vai me atribuir uma nota. E após isso, eu tenho acesso à avaliação da minha chefe, então eu faço minha leitura, eu vejo o que ela colocou e por fim eu tenho que assinar um outro documento se eu concordo ou não com a avaliação dela. No meu caso, eu concordei, eu assinei de acordo com a avaliação que ela fez sobre esses meus primeiros 6 meses. Mas caso eu não tivesse de acordo, eu tinha lá que marcar que eu não estava de acordo e também listar os pontos, os motivos pelos quais eu não concordei com a avaliação da minha chefe. Então, resumindo, o estágio probatório, pelo menos aqui na UFRJ, é bem tranquilo. Eu tava meio assim aflito, né, quando estava chegando perto dos 6 meses, embora eu tinha consciência que eu estava fazendo o meu trabalho de uma maneira eficiente, estava cumprindo com meus deveres e obrigações, mas mesmo assim a gente fica com receio para saber como é que o chefe, né, vai te avaliar, como é que o chefe está vendo ali o seu trabalho. Então, no final das contas, foi tudo muito tranquilo. E no geral, a maioria dos servidores, eles passam nesse estágio probatório. Para uma pessoa ser reprovada no estágio probatório, ela tem que cometer algo muito ruim no seu trabalho, sei lá, uma falta muito grave, alguma coisa que não deveria ser feita, que é punível com demissão até com suspensão, ou uma pessoa que não faz o seu trabalho direito, que falta muito, que não dá satisfação ao chefe, que chega sempre atrasado, que vai embora cedo. Eu imagino que essas são situações em que servidores podem sim ser reprovados no estágio probatório. Mas se você está desempenhando o seu trabalho, se está fazendo tudo certinho, não tem com que se preocupar. Então foi isso que eu queria trazer para vocês hoje, compartilhar minha experiência sobre o estágio probatório, já que é uma dúvida aí de muitas pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do que eu compartilhei aqui. E a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. E a gente se encontra numa próxima. Até mais. Tchau!